A paz, minha querida. Aqui é a Adriana de Paula, do Mulheres que Edificam Lares. E hoje é o 16º dia do devocional 21 dias de oração e encorajamento, com o tema Força nas Palavras. A leitura bíblica está em Provérbios 18:2, que diz: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A palavra tem poder. Para qualquer mulher cristã, essa expressão, a palavra tem poder, é muito familiar. Sempre ouvimos em nossos cultos e reuniões que a palavra de Deus é poderosa e que o mundo e tudo que nele há foi criado pela palavra. Deus disse: haja luz, e a luz passou a existir. E assim prossegue a narrativa sobre a criação. Deus disse, logo existiu. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, encontramos o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo, logos no grego, significa a palavra. Assim, temos Jesus, o Verbo de Deus, a palavra presente desde a criação. Que maravilhoso! Como tudo se encaixa, se explica. A palavra de Deus é um manancial. Mas não apenas as palavras de Deus são poderosas, as nossas também são. Nas Escrituras, há muitas passagens sobre o poder da palavra do ser humano, e é sobre algumas dessas referências que desejo falar com você. Você já parou para pensar quantas vezes uma palavra estraga um final de semana? Estraga um dia que preparamos, que deveria ser maravilhoso, alegre e festivo. É isso mesmo, uma palavra. Assim como uma palavra era necessária para curar os servos de um centurião romano, cheio de fé em Jesus, uma palavra muitas vezes traz morte e não vida. Como pode uma palavra trazer confusão ao invés de alegria? Trazer doenças, provocar feridas ao invés de curar. Sabe por quê? Porque as palavras têm poder. Se elas não tivessem poder, elas não fariam tantos estragos assim. Você não concorda? É um poder tão grande que precisamos aprender a usá-las com moderação. Em Colossenses capítulo 4, verso 6 diz: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que conselho extraordinário do apóstolo Paulo! Ele nos instrui que as nossas palavras sejam sempre, não às vezes, mas sempre agradável para produzir bem-estar. Paulo ainda nos orienta a temperar essa palavra com sal, ou seja, uma das propriedades do sal é conservar, evitar bactérias que causam doenças e mal-estar. Que Deus nos ajude a ter sempre em nossos lábios uma palavra agradável e temperada. Observe que não é uma palavra salgada, mas sim no ponto certo, temperada, agradável, gentil e amável. Já pensou quantos problemas, brigas e até separações poderíamos ter evitado se tivéssemos usado a palavra com tempero? O poder da vida
que traz alegria, e o poder da morte, que traz tristeza, estão nas palavras. Talvez você esteja pensando como é difícil saber como usar a palavra na hora certa e no momento certo. Em Tiago 3:2 diz que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tropeçar no uso das palavras é natural do ser humano. Somos falhas e nem sempre conseguimos ter sempre essa palavra agradável e temperada. Mas se conseguirmos nos exercitar em mais agradecer do que reclamar, se conseguirmos exercitar ou mais elogiar do que criticar, estaremos no caminho certo para alcançarmos a estatura de varão ou de varoa perfeita e seremos fortalecidas para refrear outros impulsos em nossas vidas. Que linda imagem nos vem à mente quando lemos Provérbios 25:11, que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Minha querida, se não chegou o tempo de falar, cale-se. Muitas vezes algo é verdadeiro, deve ser falado, mas no tempo certo. Exercitemos com palavras saudáveis, ou ainda, se não a tivermos, melhor manter o silêncio, como diz o ditado. O silêncio muitas vezes fala mais alto do que 1000 palavras. Minha amada, que sejamos como a mulher de Provérbios 31:26, que diz: abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Que o Senhor nos ajude a abrir a boca com sabedoria, pois nas nossas palavras está o poder, está a força de edificar ou derrubar uma vida, uma família, um ministério. Que você seja fortalecida nesta hora para usar sempre a força e o poder das palavras para o bem. Amém? Oremos. Pai querido, Pai de amor, neste momento eu oro por essas amadas irmãs que me ouvem e que decidiram, depois desse devocional, entregar o comando da boca, dos lábios ao Senhor Jesus. Peço a Ti, Verbo divino, que as conduza em amor, paciência, mansidão, para responderem, seja em qualquer situação, com a Tua graça. Pois Tu nos deste o exemplo de como responder às afrontas com o silêncio. Ajude as Suas filhas a se calarem quando necessário e deixar o Senhor falar por elas. Também, Senhor, dê a elas sabedoria para não serem omissas e falar no tempo oportuno, quando o Senhor direcionar. Fortaleça-as a cada dia com a Tua palavra, que tem resposta para os nossos conflitos e dificuldades como mulheres cristãs. Encha-as de desejo de ler e estudar a Tua palavra, pois a Tua palavra é uma fonte de vida. Pois a Tua palavra traz vida a cada uma de nós. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.